Olá pessoal, aqui é Flávio em Portugal. Nós estamos falando sobre Access List. Bom, só para a gente poder eh, reforçar o que eu falei para você sobre a direção da Access List. Vamos fazer de conta que você tem um Access List e você quer nessa Access List permitir que vamos fazer de conta que você lá na sua empresa você tem um roteador, né? E você tem um roteador aqui. Você tem um roteador aqui e você tem uma interface que é a Fast Ethernet 0/0 nele. E aí a internet está ligada nessa interface aqui. Inter, inter, internet. E aí você cria essa access list aqui, ó. Permite esse IP, permite esse IP, nega todos esses IPs aqui, nega tudo. Vamos fazer de conta que esse aqui é o diretor, né? Só para exemplificar, esse aqui é o vice. E esse aqui é todo mundo da produção. E aí você chega e o que que você vai acontecer? Você vai chegar nessa interface aqui, ó, e vai aplicar nessa interface aqui, o tráfego para out. Ou seja, essas pessoas, você vai aplicar essa access list nessa interface na direção out. Ou seja, só essas pessoas aqui vão conseguir sair nessa interface, só essa pessoa aqui, todas essas vão ser negadas e todo o resto vai ser negado. Ou seja, todas as outras redes aqui, ó, da rede 192.168.0, todos os IPs vão ser negados. Beleza, você conseguiu aí, você alcançou o seu objetivo. Agora veja bem, o que eu estava querendo explicar para ver se fica mais claro. Se você pegar essa mesma access list aqui e aplicar ela na direção in, o que vai acontecer? A internet não vai funcionar, ou seja, o tráfego nessa direção não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque não, tem um deny implícito que lá no final da access list que nega tudo. E não tem essa origem nem essa origem nas access list. Porque vocês vão ver o seguinte, existem três tipos de access list, dois deles tratados no CCNA. E tem um tipo de access list que é o tipo de access list padrão, né? Que eu coloquei, está em inglês, access list standard, é padrão. Na verdade aqui não é standard, aqui é padrão. Access list padrão e access list estendida. Access list padrão, ela é uma access list que é feita apenas baseada na origem. Você vai criar algo do tipo assim, ó, permite, você vai colocar ou um IP ou você vai colocar um permite, não tem tá? É só permite uma rede. A sintaxe não é bem essa. Ela é uma access list que ela requer pouco processamento. O filtro é baseado na origem, apenas na origem. Isso aqui é para determinar apenas a origem. E o efeito dela depende de onde ela é aplicado, que foi o que eu mostrei para vocês aqui. Vai determinar o funcionamento dela dependendo de onde a access list for aplicada. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha, vamos supor que, vamos supor que eu tenho um roteador aqui e eu tenho aqui a internet fast 0/1 e aqui a fast 0/2. E aqui eu tenho a rede 92.168.0.0 barra 128. E do lado de cá eu tenho a rede 92.168.0.128 barra 128. E aí vamos fazer de conta que eu crio um access list 9268, eu crio uma access list chamada deny 192.168.0.0 barra 24. Se eu aplicar ela nessa direção aqui, ó, out, nessa interface, nada dessa rede vai conseguir sair para cá. Se eu aplicar nessa interface aqui in, nada dessa rede vai conseguir entrar no roteador. Nada dessa rede aqui.
Vocês conseguiram entender? Então, vai depender de onde você aplica a ACL, Access List, padrão ou standard. Ela depende de onde você aplica, em qual direção você aplica, entendeu? Bom, e a Access List e a Access List estendida? A Access List estendida, ela já é mais abrangente. Ela é a que, na verdade, você vai ver muito aí no seu dia a dia. Em alguns cenários que nós vamos montar aqui, eu vou tentar montar cenários bem próximos dos cenários da vida real, que são Access List que vai falar para você assim, poxa, é, eu quero que você negue, é, eu quero, por exemplo, que você negue qualquer acesso a HTTP ou acesso à web para rede X ou para rede Y. Estão entendendo? Você vai chegar, por exemplo, lá e vai falar assim, ou você negou tudo, mas aí você tem várias redes lá vamos fazer de conta que, nesse exemplo aqui que eu vou dar, vamos fazer de conta que cada quadrado desse aqui é um VLAN. Você tem um roteador aqui, e aí você tem um server aqui, ó. Aí esse server tem FTP, tem SSH, enfim. Aí você fala assim, ó, eu quero que só a VLAN X consiga fazer SSH nesse server. Aí você vai falar assim, ó, a origem VLAN X, com IP tal, com a máscara tal, vai com destino tal, na porta tal. Você consegue fazer isso com a série estendida. Então, assim, você consegue criar a série baseada na origem, no destino, no protocolo que vai ser usado na porta de origem e na porta de destino. Essa que você vai usar muito aí para criar regras de segurança. Os firewalls são criados com ACLs dessa forma. Geralmente cria-se uma ACL no final lá, uma ACL lá que vai negar tudo, né? Alguns firewalls usam a expressão denial, outros vai utilizar a expressão deny n, e aí acima dessa regra você vai aplicando as regras que você quer, porque a ACL ela é linear, entendeu? Ela é linear. Assim que ela encontra um critério que a satisfaz, ela para. Então, assim, quando você chegar no denial aqui, ó, ela vai negar tudo que não foi explicitamente permitido acima do denial. Então, assim, quando você, por exemplo, no meu dia a dia acontece muito esse tipo de coisa, de eu estar, por exemplo, eu tenho um ambiente aqui, um firewall no meio, esse firewall pode ser um router, tá? E tem um outro ambiente aqui, ou vários ambientes do lado de cá e vários ambientes do lado de cá. E aí o pessoal, por exemplo, o pessoal da área de banco de dados fala assim, eu instalei um novo banco de dados aqui, ó, no data center, e eu acesso esse banco de dados pela porta X. Eu quero que você libere a minha rede Y para acessar esse banco de dados na porta X. E aí você vai criar access list dessa forma. Origem X com a porta tal de origem consegue acessar o destino tal, destino tal, destino tal. E aí também vai entrar uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é o que eu falei, por exemplo, às vezes você tem uma rede de servers aqui ou switches. Você cria, por exemplo, uma VLAN de gerenciamento. VLAN de gerenciamento só. Você cria, por exemplo, a VLAN de gerenciamento e a VLAN de Nossa, desculpa. A VLAN de gerenciamento é a rede 192. Vou colocar aqui ponto 1, ponto 1, ponto 0. E aí, a rede do pessoal que trabalha na parte de tech da sua empresa é a rede 192.1.2.0. Aí você pode criar, por exemplo, uma regra que permita apenas quem está nessa rede aqui acessar via SSH porta 22 essa rede aqui.
Então, com isso você vai fazer, conseguir fazer com a AXL estendida. Bom, na próxima aula, na próxima série de vídeos, nós vamos começar a praticar as ACLs padrões e depois, na terceira aula, depois dessa, nós vamos começar a praticar as ACLs estendidas. E aí nós vamos fazer vários exemplos, vai ser vídeos bem assim, vão ser vários vídeos curtos, mas com vários exemplos para mostrar assim, todas as possibilidades assim que são pedidos no CCNA e eu vou tentar ilustrar isso da melhor forma possível. Vejo vocês na próxima série de vídeos. Um abraço.